Olá e bem-vindos nesse webinar sobre a chamada Staff Exchange do Programa Europeu Marie Sklodowska-Curie Actions, que seleciona projetos colaborativos realizados por meio do intercâmbio de pessoal. Meu nome é Charlotte, sou da Euraxis, junto com meu colega Daniel, e agradecemos a participação da panelista de hoje, Elisa Nátola, que é ponto de contato das ações Marie Sklodowska-Curie no Brasil, e é conselheira para a cooperação Brasil-União Europeia no CONFAP, que é o Conselho das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, as FAPs. Agradeço também ao CONFAP pela coorganização do evento de hoje. Após a apresentação da chamada, ouviremos o depoimento do Luiz Carlos Stravis Rodrigues, da ESALC, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, sobre a sua participação no projeto Marie Sklodowska-Curie Staff Exchange, chamado Decisiones. Em seguida, como coordenadora da Euraxis na América Latina e Caribe, mostrarei as ferramentas que a Euraxis coloca à disposição para ajudá-los nesse processo de candidatura à chamada de Staff Exchange. E para terminar, responderemos as suas perguntas. Sem mais demora, eu dou a palavra para a Elisa para a apresentação das chamadas e dos requisitos. Olá, bom dia a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar junto hoje para apresentar essa nova chamada que acabou de ser lançada no contexto do programa Horizon Europe, o programa Staff Exchanges das ações Marie Sklodowska-Curie. Bom, eu sou Elisa, então Charlotte me apresentou, muito obrigada. E só para contextualizar inicialmente onde se coloca esse programa no contexto do programa Horizon Europe. O programa Horizon Europe é o maior programa que a União Europeia tem de fomento à pesquisa e inovação. É um programa muito extenso que se vai de 2021 até 2027, perdão, 2021, 2027, e tem uma variedade muito ampla de chamadas para projetos colaborativos de pesquisa, inovação e mobilidade, e tem uma parte específica do programa que fomenta projetos e ações que promovem a excelência científica e a cooperação internacional. O programa Marie Sklodowska-Curie se coloca nesse pilar do programa, então a parte da excelência científica é o coração mesmo do programa e o que vem fomentado através dos projetos apoiados. Tem um orçamento muito significativo ao longo desses anos de programação e anualmente são lançadas chamadas. Anualmente são lançadas chamadas em cada uma das ações. É um programa que promove, como eu falei, a excelência científica por meio do apoio a programas de doutoramento e pós-doutoramento e promove a capacitação, a desenvolvimento de capacidades, de treinamento, de desenvolvimento de carreiras. Então, é focado principalmente nas pessoas, nos pesquisadores, no pessoal que é envolvido na pesquisa e inovação e as instituições envolvidas. As características gerais do programa, elas se destacam principalmente para o objetivo de impactar na pesquisa e inovação, na excelência, e assim também na carreira das pessoas, oferecendo novas perspectivas de desenvolvimento. E assim como as instituições envolvidas, que são conectadas através de projetos colaborativos, para fortalecer suas próprias capacidades, sua própria inovação, sua própria área de pesquisa em todos os domínios do conhecimento. Então, é muito focado sobre a capacitação e tem um aspecto importante que é a intersetorialidade e a interdisciplinaridade. Então, são projetos e tem uma forte dimensão internacional. Existem várias tipologias de ações
Algumas delas são colaborativas, como aquela que vamos apresentar hoje, são projetos que envolvem várias instituições em rede, que se juntam em consórcio para apresentar projetos, e também tem ações individuais, que são as bolsas individuais nos Postdoctoral Fellowships, que acabou de encerrar. Agora é aberta essa nova modalidade, modalidade que se chama Staff Exchange, que vem do antigo programa Horizon 2020, se chamava Research and Innovation Staff Exchange, RISE, e mantém as características principais com alguns elementos de simplificação e algumas modalidades técnicas um pouco diferentes, mas basicamente é o mesmo tipo de instrumento. Então, as características gerais desse programa são, como eu antecipei, que é aberto a todas as áreas do conhecimento e inovação, então não tem áreas específicas que podem ser abordadas, são todas elegíveis e são todas avaliadas independentemente, os critérios de avaliação não dependem da área de pesquisa, então qualquer área de pesquisa é aberta, não tem orçamento específico para uma ou outra. E a liberdade de poder receber propostas baseadas nas ideias, nas propostas, diferentemente de outros editais do programa Horizon Europe, onde os temas já estão identificados pelas chamadas, nesse caso não. Nesse caso é livre e aberto e depende justamente da excelência das ideias que vêm sendo propostas. Vai até da pesquisa básica até a aplicada, incluindo fortemente aspectos de inovação, e tem uma variedade de entidades envolvidas, porque não é apenas limitado ao setor acadêmico. Então, os consórcios, as colaborações que são promovidas, até pelas regras próprias do programa que exigem, também um envolvimento do setor não acadêmico. Para não acadêmico se entende tudo que não é acadêmico, então pode ser entidades não governamentais, pode ser pequenas e médias empresas, a indústria, é muito amplo o espectro. E o elemento-chave é a própria mobilidade. Então, são projetos de pesquisa e inovação que se implementam por meio da mobilidade, do intercâmbio. Por isso, o Staff Exchange é exatamente isso, que os projetos se implementam através da troca de pessoal e períodos de mobilidade de curta ou média duração. E tem uma forte dimensão internacional, então tem um requisito que define que tem que ter mais países envolvidos, depois eu vou especificar mais a regra. E a gente viu que o Brasil tem tido uma performance muito boa nesse programa, nos dados que temos do Horizon Europe 2020, que já encerrou, a maioria dos projetos brasileiros com participação brasileira aprovados são dessa tipologia, então é um modelo muito bom, são oportunidades muito boas para poder desenvolver a atividade de cooperação internacional com a União Europeia e seus países associados. Então, os objetivos principais do programa são de fomentar o intercâmbio de pessoal envolvido em pesquisa e inovação, intercâmbio internacional, intersetorial, que envolve, como falei, setor acadêmico e não acadêmico, e interdisciplinar, porque é necessário também o envolvimento de várias disciplinas no mesmo projeto e tentar destacar isso quanto mais possível na proposta, a interdisciplinaridade. Através da mobilidade, deve-se destacar como a transferência de conhecimento ocorre. Então, é importante tanto isso para as organizações envolvidas, quanto para os participantes, para o staff envolvido, para o pessoal envolvido, mostrar como a transferência de conhecimento acontece. E também essa cooperação internacional, que eu falei que é o elemento principal. Então, o que é que se oferece através da chamada?
projetos que possam facilitar o intercâmbio de pessoal, então grupos de pessoas, tanto de tipo acadêmico e não acadêmico, staff técnico, entre as instituições envolvidas e reunidos em consórcios, para poder implementar a troca de conhecimento sobre algumas áreas que são identificadas no projeto. Quem submete as propostas são os consórcios, então não pode ser submetido individualmente, por pesquisadores individualmente, como acontece com as bolsas individuais, são consórcios entre instituições que envolvem pessoas. Então, são redes colaborativas que envolvem setores acadêmicos e não acadêmicos, que é um elemento necessário. E quem é financiado pelo lado europeu são os pesquisadores, no final, dentro dessa troca, dentro desses intercâmbios, são pesquisadores em todos os níveis de carreira. Então, do nível de pós-doutoramento, de doutoramento até o pós-doutoramento, mas também o staff administrativo e técnico, que é um elemento muito interessante até para poder ajudar os grupos de pesquisa a desenvolver novas ações de colaboração, a poder identificar novas oportunidades tecnicamente para poder ampliar suas oportunidades de pesquisa. Pelo Brasil, quem é financiado depende da modalidade de apoio que é solicitada para poder participar, porque o Brasil não tem um financiamento direto, automático do programa, então é necessário complementar a participação brasileira com o cofinanciamento, e isso pode ser feito através das agências de fomento nacionais ou estaduais, ou através de outras fontes de apoio. Então, quem é financiável do lado brasileiro depende da fonte do fomento. Que tipo de atividades são apoiadas através do projeto? Primeiramente, a tipologia de atividade depende muito de quem está envolvido no consórcio. Então, é importante, justamente para poder salientar essa oportunidade de troca de conhecimento, de experiências e de conhecimento, é a complementaridade de competências entre as instituições envolvidas. Então, mostrar como essa complementariedade pode gerar inovações. São apoiadas atividades de networking, de rede, também de atividade de organização de workshops, de conferências, ou seja, todas tipologias de ações, treinamentos, capacitações que possam promover essa troca, e tudo isso por meio da mobilidade dos intercâmbios. Então, tem vários benefícios, tanto pelo pessoal envolvido nesses esquemas de troca, quanto pelas organizações, que são os parceiros que compõem o consórcio. Pela parte do pessoal envolvido, tem muito foco na empregabilidade e perspectivas de carreira. Então, esses são elementos que precisam ser destacados nas propostas, que como o projeto pode fortalecer e desenvolver as oportunidades de carreira, desenvolvimento de carreira. Também é importante que esse tipo de cooperações aumenta muito a visibilidade internacional do pessoal envolvido nessas atividades de mobilidade de trocas, porque se promovem novas cooperações, podem ser feitos novos trabalhos de pesquisa em conjunto, publicações, eventos. Então, a visibilidade internacional é uma parte importante que vem promovida pela carreira, pelo avanço da ciência do pessoal envolvido no projeto. E também é muito voltado na parte de networking e comunicação. Então, esses são todos elementos que são características do programa, mas também tem que ser explicado bem nas propostas. E também destacar como as ideias inovadoras possam gerar novos produtos, novos processos, novos serviços. Então, tem muito foco na inovação. Pelas organizações envolvidas também, o programa fortalece a troca de conhecimento e a ampliação das redes e das capacidades das instituições, tanto quando enviam seu próprio pessoal para uma mobilidade, tanto quanto recebem essa troca e podem receber pesquisadores ou staff técnico-administrativo de outros países e instituições.
Então, quanto à criação dos consórcios, existem umas regras de elegibilidade mínima, que é o mínimo necessário, precisa envolver pelo menos 3 entidades de 3 diferentes países, sendo 2 desses países necessariamente países membros da União Europeia ou associados ao programa Horizon Europe. Acima desse também pode ter países que não são Estados-membros ou associados, então se chama de third countries, países terceiros, nesse caso seria o Brasil. E também, se as entidades são do mesmo setor, precisa necessariamente ter pelo menos um país terceiro para poder atender às regras de mobilidade e intercâmbio entre setores. Então, tem umas regras no que é possível fazer durante a mobilidade, por isso que é necessário envolver entidades não acadêmicas, porque o intercâmbio entre o mesmo setor, universidade, é possível com algumas restrições. É possível dentro da União Europeia e países associados, somente por uma parte, 1/3 da duração total, e com países terceiros, por exemplo, com o Brasil, não tem essa restrição. Então, tem algumas regras na hora de poder escrever a proposta que é necessário cumprir. Então, é sempre recomendável prever intercâmbios entre setores e quando tem no mesmo setor, precisa verificar as regras. Então, que tipo de pessoal participa? O pessoal, como eu falei, não é somente na área de pesquisa, pode ser também pessoal administrativo e de gestão, e em diversos níveis de carreira. Então, essa aqui é uma riqueza muito grande que pode ser, que os projetos promovem, porque envolve pesquisadores ou staff de diversas tipologias e nível de carreira, e para o Brasil também, essa aqui também depende da fonte de financiamento. Mas há uma regra que é geral também em relação à tipologia e duração da mobilidade. A mobilidade pode ser de 1 a 12 meses para as pessoas envolvidas e pode ser dividido também em vários intercâmbios. Durante a mobilidade é necessário prever uma dedicação exclusiva e depois da mobilidade as pessoas regressam às suas instituições de origem. Quanto ao fomento, como eu antecipei, o Brasil não é automaticamente financiável, então, o financiamento para entidades do Brasil, instituições brasileiras, não é automático, pode ser excepcionalmente previsto, mas de regra não é. Então, mas o projeto europeu, ele financia a maioria dos participantes. Então, mesmo o Brasil não tendo recursos diretos, sempre tem benefícios, porque o orçamento é composto em base a unit cost, custos unitários. Então, existe um valor padrão que vem multiplicado pelo tempo da mobilidade, por quantos meses são implementados de mobilidade de cada pessoa envolvida. Então, tem um máximo de 360 meses, no total que possa ter, ou seja, uma duração máxima de 4 anos, e para cada mês de mobilidade existe um staff unit cost, que é o que vai para o pesquisador, ou staff, o pessoal envolvido, e tem também uma componente de capacitação, networking e de gestão. Então, essa parte de capacitação, networking e pesquisa, ela é associada ao tempo da mobilidade. Então, vamos supor que uma instituição brasileira recebe pessoal que vem de um país europeu associado para fazer a mobilidade, essa mobilidade já vem com recursos para poder implementar no destino, no caso seria no Brasil, atividade de pesquisa, capacitação e networking que já são incluídas no orçamento que a instituição europeia ou associada tem para poder implementar as atividades de pesquisa durante a mobilidade. Pelo lado brasileiro, como falei, o financiamento não é automático, portanto, precisa buscar opções de cofinanciamento. Cofinanciamento ou outro tipo de auxílio que possa cobrir essa mobilidade. Tem um acordo geral, um arranjo administrativo que foi assinado entre a Comissão Europeia, o CONFAP, CNPq e FINEP,
que abre para essa possibilidade de poder apoiar projetos colaborativos no contexto do Horizon Europe. A maioria das fundações de amparo à pesquisa mostraram interesse em aderir nesse tipo de arranjo, e bem implementadas diversas tipologias de apoio, chamadas ou específicas para poder apoiar algumas ações, ou, nesse caso, precisa verificar diretamente com as fundações de amparo à pesquisa, ou CNPq, quais são os mecanismos existentes, ou chamadas regulares, que possam ser ativadas para poder cobrir essa participação. Sempre é possível que sejam lançadas chamadas específicas para o escopo, mas no momento o que temos que ver até o prazo da chamada, verificar exatamente o que tem em cada fundação ou no CNPq, como chamadas regulares que possam cobrir esse auxílio de mobilidade. Ou pode ser uma contrapartida de outra natureza, ou seja, projetos já existentes que possam cobrir esse deslocamento. E, então, nesse caso, é sempre bom consultar as agências para ver direito quais são as modalidades e regras. As propostas são submetidas através do portal da Comissão Europeia, Funding and Opportunities Portal. Quem submete a proposta é o coordenador que seja elegível para receber recursos, então, normalmente é da União Europeia ou país associado, porque a gestão é feita pela coordenação do projeto. Então, os participantes do Brasil, as instituições brasileiras podem participar como parceiros, mas não podem ser proponentes. Então, precisa encontrar um consórcio com uma coordenação onde o Brasil possa se unir. Quanto à parte técnica de elaboração da proposta, existem duas tipologias, tem uma parte A que reúne os aspectos administrativos, e a parte B é a parte técnica. Então, normalmente o coordenador vai solicitar os dados administrativos para os participantes, então, no caso, para as instituições brasileiras, e para a parte técnica, que é um documento que se baixa do portal, se descarrega do portal, e os integrantes do Brasil irão contribuir tecnicamente com a elaboração da proposta e a divisão das tarefas e atividades. O projeto ele é estruturado com base nos critérios de avaliação, que são 3, cada um com peso diferente. Então, excelência, impacto e implementação são os 3 macro blocos das propostas, e o projeto tem que seguir os critérios de avaliação para poder ter mais chance de ter um bom resultado. Então, na parte de excelência, se recomenda destacar a excelência dos objetivos de pesquisa e inovação do projeto, e como o projeto alcança resultados que vão além do estado da arte. Assim como a metodologia deve ser destacada, o princípio da excelência na metodologia proposta, e assim também o próprio consórcio, o próprio grupo de instituições envolvidas devem destacar como essa rede promove a excelência em pesquisa e inovação no tema escolhido para a proposta. O impacto é um outro critério que tem um peso de 30%, a excelência tem 50%, e mostrar como o projeto é capaz de impactar sobre os objetivos de longo prazo de cooperação da pesquisa, das instituições envolvidas, como essa transferência de conhecimento pode gerar um impacto, também referido às perspectivas de carreira, de desenvolvimento de capacidades, assim também como dar visibilidade a toda a atividade, através de atividade de divulgação e comunicação, então mostrar dentro da proposta como esse impacto pode ser atingido através das atividades implementadas, e também destacando o impacto para
para a dimensão social e econômica. Tudo isso deve ser refletido na parte de implementação, que é exatamente o planejamento das atividades. Então, ter uma organização muito clara, muito coerente do programa de trabalho, dos riscos previstos e medidas corretivas, e fazer com que mostrar também como é que as instituições envolvidas podem garantir uma implementação eficiente e bem sucedida. Os documentos principais são vários, e é importante avaliá-los e estudá-los com atenção, porque tem todas as diretrizes e os elementos que precisam ser destacados com mais cuidado na elaboração da proposta. Então, tem o Guide for Applicants, que é que contém as diretrizes, os programas gerais do programa do Marie Curie, então, ver quais são os objetivos, quais são os elementos principais, e tem vários documentos também que orientam sobre que tipo de abordagem precisa seguir, para poder elaborar a proposta em cada bloco. Então, dentro do portal da comissão, podem se baixar todos esses documentos, e também são disponíveis no site do Euraxis, que acho que tem todos os links dos documentos principais. A chamada, ela abre, ela já está aberta, né? E encerra no dia 8 de março de 2023. Então, ainda tem tempo para poder sim, encontrar parcerias, e nesse sentido, tem um portal que é promovido por um projeto de redes dos pontos de contato nacional, que é uma plataforma de matchmaking, onde é possível se cadastrar, entrar para se promover, para manifestar interesse em encontrar parceiros, assim como encontrar parcerias que já manifestaram interesse em estreitar colaborações internacionais. Então, essa aqui é uma ferramenta muito útil, e tem vários links para poder ver, por exemplo, casos de sucesso, outros projetos apoiados, e diretrizes, orientações do webinários, enfim, tem muitos sites de apoio, principalmente o da Comissão Europeia, do projeto MSCI Net, que é da rede dos pontos de contato nacional, e do Euraxis, que Charlotte vai falar com mais detalhes. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Elisa, pela apresentação exaustiva da chamada. Eu gostaria de dar a palavra para Luiz Carlos Estraviz Rodrigues, que é professor e chefe do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, na USP. E enquanto ele compartilha a sua tela, eu aproveito para dizer que Luiz Carlos já participa de 3 projetos de Staff Exchange, quando esses eram ainda chamados de RISE, que era Research and Innovation Staff Exchange. Eu gostaria de agradecer a Charlotte Gravitz, que é a coordenadora regional do Euraxis, e é um prazer estar aqui na companhia da Elisa Natola, também nosso ponto de contato dos projetos Marie Sklodowska-Curie, e poder compartilhar com vocês uma experiência nossa que, de fato, vem de longa data. Eu já vou abrir dizendo, não fosse essa troca de especialistas que a comunidade europeia apoia há tantas décadas, há tantos anos, não sei precisamente, mas eu pelo menos participo desses processos já em 3 rodadas desde o início dos anos 2010, anteriores a 2010, não fosse essa troca, eu acredito que minha carreira na universidade não teria tido tanto sucesso, ou teria tido o sucesso que eu consegui alcançar. Essa troca de experiências e esse networking foi a base e tem sido a base das relações científicas com as quais eu trabalho fora do Brasil, e talvez eu consiga transmitir um pouco disso nessa apresentação. Me foram dados 10 minutos, eu espero poder contar, e Charlotte, fique à vontade de levantar a mão ou me passar um sinal qualquer se eu estiver extravasando muito tempo, ok? Ok. Nós temos aqui... O que eu pretendo trazer é um exemplo de uma duradoura colaboração com parceiros europeus
especialmente via o intercâmbio de pessoas que esse programa do Marie Curie oferece, e especificamente numa sequência de 3 projetos que foram iniciados por colegas europeus. Então, como ficou claro, acho que da apresentação da Elisa, a iniciativa, de fato, acontece no âmbito dos financiamentos, dos recursos que existem na Europa. A iniciativa tem que sair de um grupo europeu, e por isso da importância de uma anterior colaboração para que vocês ou nós sejamos incluídos. De fato, essa relação toda nossa começa, no meu caso, num evento que foi promovido na Finlândia em 1995, quando eu conheci o meu colega do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, em Portugal, o José Guilherme Borges. Naquele momento, nós participamos juntos para acompanhar o desenvolvimento e podermos ser, inclusive, treinados no desenvolvimento de modelos matemáticos que apoiam a decisão na área florestal. Foram 3 os convidados: o Dan Camerson, do Serviço Florestal Norte-Americano, o Marco Seaton, né, da Universidade, do Instituto de Pesquisas Florestais da Finlândia, e o Howard Hoganson, que era um colega, inclusive, do José Guilherme, na Universidade de Minnesota, e ali nos conhecemos. Essa, para mim, foi a pedra fundamental, foi o início de uma relação que depois nos permitiu que fôssemos colegas novamente numa proposta que teve origem, principalmente liderada pelo José Guilherme na Europa, e quando da proposta de um programa de intercâmbio chamado FORADAPT. É um programa que tinha como título Knowledge Exchange Between Europe and America on Forest Growth Models and Optimization for Adaptive Forestry. Esse programa durou de 2011, fevereiro, a 2015. Nele tivemos a primeira experiência com uma cobertura e com apoio, inclusive financeiro, para bolsistas brasileiros também irem para a Europa, sempre nesses intercâmbios, especialmente o Marie Curie, tanto o lado europeu como o lado não europeu. Quando há troca, deve haver uma troca cruzando-se o Atlântico, né? Como a gente costuma dizer ali nesses projetos, quer dizer, vem europeus para o lado de das Américas e vão das Américas para a Europa quando há uma troca internacional. Esse caso, então, foi muito rico para nós. Eu tive a oportunidade de intercambiar orientados, né, estudantes de pós-graduação da nossa universidade, da nossa escola, e vice-versa, receber também. Foi tão bem sucedido que foi necessário, ou todos tivemos interesse em fazer uma nova proposição, que também saiu vencedora, tendo em vista os resultados muito positivos que a primeira rodada, o FORADAPT, alcançou, e a cada passo que demos, expandimos o número de participantes. O segundo projeto, então, que passou a ser financiado já num âmbito um pouco diferente quanto às condições, no caso dos brasileiros em especial e dos norte-americanos, nós tínhamos que recorrer a recursos que instituições nacionais, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, ofereciam para apoiar esse intercâmbio, mas lembrando que eu, como era coordenador, e assim como meu colega contraparte americana, quando precisávamos atender, por exemplo, reuniões desses programas cooperativos de intercâmbio, aí, de colaboração internacional, tínhamos nossas despesas pagas, inclusive deslocamentos de viagem, diárias, etc. Mas para o caso do intercâmbio de staff ou de estudantes, precisávamos conseguir recursos complementares. A segunda rodada teve como título Models and Decision Support Tools for Integrated Forest Policy Development under Global Change and Associated Risk and Uncertainty. O acrônimo disso ficou SUFORAM e durou de 2016 a 2020. Novamente, sucesso, fomos muito bem avaliados no final, com muitas entregas. Esses 2 programas publicaram uma quantidade bastante significativa de artigos científicos, inclusive, no meu caso, junto com os colegas José Borges e com o Luiz Balteiro, da Espanha, e mais o Mark McDill, um colega norte-americano, publicamos um livro pela Springer, com vários dos colegas com os quais mantínhamos um network, também sendo colaboradores nesse livro, né? Publicando capítulos e integrando essa obra, esse trabalho que foi depois publicado pela Springer. Com os objetivos que alcançamos, todos muito bem sucedidos novamente, a nova aplicação, a nova submissão de uma proposta foi dessa vez capitaneada, ao invés de ser capitaneada pelo Instituto Superior de Agronomia de Portugal, em parceria com várias outras universidades e instituições internacionais, como foram os casos do FORADAPT e do SUFORAM. Na terceira rodada, nós centralizamos a liderança dessa cooperativa num centro na Catalunha, né, próximo a Barcelona, na cidade de Solsona. É um centro também de estudos florestais, e teve como líder um dos co-líderes das 2 etapas anteriores,
teve como líder o Jordi Garcia, que capitaneou essa nova submissão e foi aprovada e habilitada, que eu vou dar, então, um pouco mais de detalhes daqui para frente. No caso dessa terceira rodada, nosso projeto se chama Decision Support for the Supply of Ecosystem Services Under Global Change. E vai agora tivemos o finalzinho da pandemia, houve um adiamento do início, mas, de qualquer forma, corresponde a um período de 2021 a 2026, financiando-se esse intercâmbio. Só para vocês terem, então, um resuminho da etapa anterior, no Sul4Run, antes do Decisiones, esse projeto teve como objetivo, ou teve como principal deliverable, né, entrega, a descrição de modelos, métodos, sistemas de apoio à decisão, usados por administradores públicos, proprietários de florestas, a indústria, né, e que visava o planejamento florestal num contexto de mudanças globais. No caso do Brasil, nós, Universidade de São Paulo, fomos a entidade parceira do Centro de Tecnologia da Floresta da Catalunha para a proposição da nova etapa, da nova fase. Como eu disse, nós brasileiros, nesse segundo caso, tínhamos que pedir apoio complementar, submetemos esse pedido de apoio à nossa FAP aqui estadual, que é a FAPESP, e que também acabou nos ajudando, ou nos colaborando com coisas mais pontuais, como financiamento de um ou outro aluno, ou uma bolsa sanduíche, no intercâmbio com os europeus, ou então, às vezes, até apoiando europeus que não estavam necessariamente cobertos por recursos para virem ao Brasil. Então, por exemplo, aqui no caso, eu coloquei aqui um plano de apoio visita, né, da FAPESP, que foi feita por um colega da European Forestry Institute, o Rubem Balbuena, né, que naquele momento nos atendeu aqui. Poderia dar destaque a inúmeros papers que foram produzidos, mas ficaria muito chato, intensivo, não é a audiência, talvez, aqui mais adequada para ver todos esses detalhes, mas eu dou destaque a esse livro, que para nós foi um produto muito legal. Pois é, então, o que aconteceu? Perdão, aqui, o que aconteceu aqui? A gente pegou o finalzinho do Sul4Run, inclusive a elaboração do relatório final, a última reunião dessa fase de 2016-2020 aconteceu em Ubatuba, aqui no estado de São Paulo, no litoral, onde nós sediamos a última reunião do Sul4Run e o início da preparação da próxima etapa. Aqui vocês têm uma foto de alguns dos integrantes, e ali num hotel no meio da Mata Atlântica, ali, que é a paixão dos europeus ali, tiveram dias divinos ali de não só lazer nas horas fora das reuniões, mas durante a reunião também num ambiente muito acolhedor. E essa reunião foi feita de 24 a 27 de setembro de 2019. Vários nomes aqui, só para vocês terem um pouco a noção das instituições que participam, além da Catalã Centro de Tecnologias, da nossa universidade, a Exalc, mas tínhamos ali a Universidade Politécnica de Madrid, obviamente o Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, que tem sido uma âncora desde o início. A gente tem também gente da Universidade do Chile, da Universidade Católica do Chile, a Universidade de Washington, nos Estados Unidos, o Centro de Tecnologia em Florestas Tropicais da Costa Rica. No caso, Costa Rica e Chile são dois países da América Latina que, esses sim, podem receber recursos diretos dos europeus, mais instituições do Serviço Florestal Norte-Americano, com o Keith Reynolds, e aí tinha uma série. Universidade de Pensilvânia também, assim, a SLU da Suécia é um parceiro super importante, a Universidade de Freiburg, na Alemanha, a Finlândia, a Universidade da Finlândia, e assim, esses são os principais parceiros que estavam nessa visita aqui. Eu destaquei essa visita e esse encerramento da fase inicial, porque aí demos início ao novo, né? Então, nessa reunião aqui em Ubatuba, a gente praticamente estabeleceu as bases para a elaboração da nova proposta, e a gente aqui tem o resultado dessas indicações. Então, submetemos o novo projeto, que foi aprovado, e, como já disse, vigora agora de 2021 até 2026. Nesse caso, o que o Decisiones, o que foi ampliado? Não foi apenas, quer dizer, foi uma mudança de escopo no objetivo da pesquisa e da colaboração, mas também foi uma expansão em termos de número de participantes. A gente hoje tem integrados nesse intercâmbio a Suécia, a Finlândia, a Alemanha, a Espanha e Portugal, pelo lado europeu, e pelo lado das Américas, a gente tem Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile e Costa Rica. Tá? Então, o nome Decision Support for the Supply of Ecosystem Services, no âmbito de mudanças climáticas e mudanças globais, tem aqui como objetivo, né, integrar pesquisadores que saibam trabalhar com a multifuncionalidade dos ecossistemas e dos serviços que os nossos ecossistemas provêm, né, intercambiando, como já disse, então, pesquisadores, e também procurando mecanismos inovadores de comunicação, de divulgação de resultados. Né. Esse projeto foi muito bem avaliado, tanto que foi financiado. Mais detalhes aqui, a gente pôde, entre nós, trocarmos,
numa primeira reunião dessa atividade que aconteceu nos Estados Unidos, próximo à cidade de Boulder, no Colorado, onde aqui eu só estou capturando a tela de uma das apresentações que fizemos, e com alguns outros colegas, e que, no caso brasileiro, se propõe a integrar não apenas a colaboração desses colegas brasileiros que estão se envolvendo nesse projeto, mas também numa simbiose, numa complementariedade a um projeto temático que temos aprovado aqui no estado de São Paulo, no âmbito do Biota, que é o Biota Synthesis, né? É um projeto que vai, com a nossa parceria, provavelmente vai ampliar bastante, se for aprovado pela FAPESP o nosso pedido de complementariedade, vai ampliar bastante o escopo e os resultados. Como funciona isso, né? Então, no caso brasileiro, como já disse, nós, ao buscarmos verbas complementares, submetemos à FAPESP um pedido dizendo que já temos no lado europeu um recurso significativo para promover a vinda de europeus e o intercâmbio de conhecimentos num networking super produtivo, que envolve 17 instituições, 120 colaboradores de 10 diferentes países. E no caso brasileiro, a gente tem e participa, eu sou membro, sou pesquisador colaborador, no Biota Synthesis, onde temos 27 instituições, 44 colaboradores dentro do estado de São Paulo. Então, elaboramos um projeto temático, submetemos à FAPESP, para que, sendo aprovado, a gente tenha a capacidade de financiar a ida significativa de brasileiros para a Europa no âmbito do Decisiones. Em termos financeiros, isso representa uma troca, reparem aqui, no caso do Biota Síntese, que está à direita, a gente tem aqui 4,5 milhões de reais aprovados para esse Biota Síntese, é um projeto temático liderado por um pesquisador do Instituto de Biociências, né, da Universidade de São Paulo, mas que envolve, como já disse, dezenas de pesquisadores no Brasil, entre eles nosso time aqui brasileiro. E na Europa temos o Decisiones já financiado com 2,4 milhões de euros, né, para promover esse intercâmbio. O que faltaria só? Bom, faltaria aí aproximadamente, no caso, nós, como tivemos que enquadrar isso como um temático, pudemos encaixar pós-docs, né, e também doutorados diretos. Então, nós pedimos aí dois pós-docs com duração de 42 meses, mais 48 meses para uma bolsa de doutorado direto. E isso acabou, obviamente, elevando o valor do projeto por conta das bolsas, mas se vocês olharem aqui em cima, o que se pede em termos de despesas de transporte e de diárias, né, corresponde agora aos custos de enviar participantes, principalmente os pesquisadores, orientadores desses pós-docs e doutorados diretos, para as reuniões e para diferentes atividades, como já destacado pela Elisa, em períodos chamados secondments, de um mês até 6 meses, né? E aí a gente previu, fez um orçamento de quanto isso custaria, que vocês têm o valor total. Isso está sendo solicitado hoje para a FAPESP e totaliza aí as estimativas do câmbio atual, R$1 milhão para um período de 5 anos, tá certo? Bem, nessa reunião que fizemos nos Estados Unidos, nos reencontramos novamente. Aqui vocês veem algumas fotografias de parte dos membros do Decisiones. Esse jovem aqui à esquerda, esse que está aqui no canto esquerdo à direita, ele é o Jordi, ele que encabeça o Decisiones na Europa e é o principal pesquisador do Centro Catalão. No caso aqui de uma foto que vocês veem em cima de uma pontezinha de madeira, aqui quando numa visita de campo fizemos nos Estados Unidos essa confraternização, vocês vão ver aqui colegas de várias outras instituições, incluindo instituições finlandesas, portuguesas, suecas. Eu não sei se vai dar para vocês perceberem, mas aqui vocês estão vendo o meu pointer, esse senhorzinho aqui, que é o meu grande amigo José Guilherme, esse é o José Guilherme Borges, e outras várias pessoas, o Jordi aqui novamente nessa foto mais central. E eu destaco as pessoas, e gostaria de deixar essa como principal mensagem, eu destaco as pessoas porque o sucesso de um programa como esse, como o próprio nome já implica, e o objetivo dele é esse, é trocar experiências, pesquisadores, então envolve um grande número de pessoas. E o sucesso desses projetos está justamente na consolidação dessas relações entre pessoas. Isso nos permitiu, no Brasil, gerar várias coisas. Entre elas, aqui vocês têm 3 momentos, 2016, 2017, 2018, onde a experiência que nós adquirimos lá fora, nós disseminávamos depois aqui através de workshops, oficinas, para vários pesquisadores e estudantes brasileiros em oficinas na Universidade de São Paulo, mais especificamente aqui na Exalc, em Piracicaba. Pude, com essa expertise também, antes de um grande evento, que foi mais de 5 mil pesquisadores organizados pela UFRO, em Curitiba. Em paralelo, fizemos logo em seguida um evento em Foz do Iguaçu,
onde também foi por conta de várias das relações que estabelecemos nesse mundo enorme, né, de relações internacionais com europeus, americanos, sul-americanos. Organizamos, então, esse simpósio específico sobre uma das tecnologias que a gente mais aqui desenvolve no Brasil, que é o uso de LiDAR em processos de mensuração florestal e monitoramento florestal. Esse evento reuniu quase 200 de pessoas, que estão todas aqui embaixo, sentadinhas aí para mostrar a sua participação nesse evento. Era isso, pessoal, que eu gostaria de mostrar, dando destaque aqui, o elemento-chave são as relações interpessoais, e de uma relação interpessoal que nasceu em 1995 com meu grande amigo José Guilherme, depois gerou dezenas e incontáveis histórias aqui que eu poderia compartilhar com vocês, de um período da minha vida como pesquisador e como cientista muito bonito, muito rico. Desejo a todos o mesmo sucesso nas relações com experiências como essa, e fica aqui meu contato, as iniciais do meu nome, lcer@usp, para quem quiser depois me perguntar mais detalhes. Parabéns pela iniciativa, Charlotte, parabéns a todos, e fico à disposição. Muito obrigada, Luiz. De fato, vemos que são projetos super interessantes e complexos e com muitos desdobramentos, né? Agradeço muito pelo seu depoimento e eu gostaria brevemente de apresentar como a Euraxis pode ajudá-los especificamente no caso das suas propostas para uma chamada do Staff Exchange, lembrando que a Euraxis é uma iniciativa da Comissão Europeia que não financia a mobilidade nem a cooperação científica entre europeus e brasileiros ou latino-americanos. O que nós fazemos é oferecer informações e ferramentas de apoio a vocês para facilitar essas parcerias e essa mobilidade. Então, fornecemos gratuitamente informações e através do nosso portal Euraxis, que tem 5 eixos de atuação principal. O primeiro chama Euraxis Jobs and Funding, onde vocês podem encontrar trabalhos em pesquisa, por exemplo, para realizar uma temporada na Europa ou atrair pesquisadores visitantes para o Brasil. Nesse portal vocês também podem encontrar fomento, bolsas, né, para viabilizar sua mobilidade, ou instituições anfitriões onde realizar um período de pesquisa na Europa. No nosso segundo eixo de atuação chama Career Development, para testar suas habilidades, encontrar módulos de capacitação online e gratuitos. O nosso terceiro eixo de atuação chama Euraxis Partnering. Eu vou mostrar para vocês porque ele é especificamente interessante no caso das parcerias para formar um consórcio, né, para submeter uma proposta do Staff Exchange. Finalmente, Information and Assistance são os nossos colegas na Europa, que são mais de 600 pessoas que ajudam de forma prática os pesquisadores, as pesquisadoras e suas famílias quando eles estão prestes a se deslocar e preparam a sua temporada de pesquisa em um novo país. Então, precisam de ajuda prática, qual é o visto que eu preciso, quais são as restrições do Covid, como funciona a proteção social, todas essas perguntas importantes na hora de preparar. E, finalmente, o último pilar da Euraxis é Euraxis Worldwide, onde nós da Euraxis, América Latina e Caribe, ficamos, né? E onde, junto com os nossos colegas que estão na Ásia, na África, na Oceania e nos Estados Unidos, nós ajudamos os pesquisadores das nossas regiões em colaborar com a pesquisa europeia. Podem se cadastrar no portal Euraxis Jobs, mas eu gostaria, no portal Euraxis, desculpa, para usar todas as ferramentas. Entre elas, eu gostaria de destacar as seguintes informações. Na Euraxis LAC, nós, no Brasil e na América Latina, nós oferecemos informações consolidadas para vocês. Então, eu acho que é uma super porta de entrada quando vocês têm interesse em uma das chamadas da Comissão Europeia, especificamente financiada pelas ações Marie Sklodowska-Curie, pelo Conselho Europeu de Pesquisa. Vocês podem entrar na página da Euraxis LAC, onde vocês vão encontrar as informações iniciais que vocês precisam para pensar em uma proposta, para entender as chamadas. E então, eu deixo aqui com vocês o link da nossa página dedicada à chamada de Staff Exchange, onde vocês vão encontrar
informações iniciais, como funciona, quem é elegível ao fomento, o que a chamada financia, como são selecionados os projetos e, como mencionou a Elisa, os links para os principais documentos úteis para preparar a chamada. E também nós temos uma página dedicada para ajudar vocês a encontrarem parceiros, sócios, né, para formar um consórcio. E várias ferramentas criadas pela Comissão Europeia que estão disponíveis não só para vocês encontrarem parceiros, como também para aumentar a visibilidade de vocês. E aqui eu destaco a ferramenta Euraccess Partnering, que uma dessas ferramentas, Elisa também mencionou o matchmaking do MSCANet, mas eu vou puxar para minha sardinha, né? E mostrando que no Euraccess Partnering, que também é de uso gratuito, vocês podem encontrar instituições que já manifestaram interesse em participar de projetos europeus e estão buscando sócios, e vocês podem também buscar pesquisadores individuais que têm esse interesse em trabalhar em projetos europeus. Mas também é uma maneira de vocês registrarem suas instituições e manifestar interesse e participar para aumentar sua visibilidade, fazer um pouco de propaganda dos seus institutos para que os europeus saibam o que vocês fazem, quais são as forças dos seus laboratórios e que vocês têm conhecimento dessas chamadas e que vocês gostariam de submeter uma proposta. Bem, eu deixo aqui os nossos contatos. Há pouco tempo estamos no LinkedIn, onde publicamos essas mesmas informações, chamadas abertas, eventos dos nossos parceiros da União Europeia, dos países membros que também financiam mobilidade e cooperação científica, do CONFAP, enfim, registrando também na nossa lista de difusão, vocês vão ter acesso a todas as nossas informações. Agora, eu gostaria de lembrar que vocês podem fazer perguntas. Daniel? Sim, obrigado, Charlotte, aí pela apresentação. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, já que a gente não tem nenhuma no Q&A, para o Luiz Carlos, sobre a experiência dele com base nas dúvidas que a gente recebe de pesquisadores querendo participar nessa chamada. Luiz Carlos, uma coisa que todo mundo pergunta para a gente é justamente nessa relação para encontrar um parceiro europeu, como você falou, as parcerias aqui são chave, né? As pessoas são chave, sobre como desenvolver essa relação com o parceiro europeu para que uma instituição europeia possa submeter como coordenadora do projeto a chamada. Hoje, Euraccess. Talvez em 1995, se tivéssemos já Euraccess, eu teria ido, talvez, quem sabe, coincidido e encontrado os mesmos parceiros, mas, sem dúvida nenhuma, hoje é isso. E também um outro hábito dos pesquisadores, estudantes, principalmente os estudantes de pós-graduação e pesquisadores ativos, são as conferências internacionais, simpósios e workshops, né? Então, é nessas horas que se encontra os parceiros. É lógico que durante o cafezinho, durante as conversas, se quisermos ser objetivos para, por exemplo, existe a possibilidade de uma troca de staff, de estudantes, de pesquisadores, na linha do Marie Curie. Eu acho que aí a pergunta sendo objetiva dessa forma significa propor ao parceiro europeu ou perguntar ao parceiro europeu se ele já submeteu ou faz parte de uma proposta dessas. Como a Elisa mostrou, estamos no início de um período de proposição, então, colegas europeus que queiram, eles devem liderar, através das suas organizações, a apresentação de propostas, e você talvez se propondo como parceiro latino-americano, ou mais especificamente brasileiro, para compor, né? Então, acho que esse é o mecanismo. Ou você faz isso através de uma plataforma como a que existe hoje e é oferecida pela Euraccess, ou a gente, em encontros internacionais, em workshops, tanto no Brasil como fora, em congressos, etc., ser proativo, ser propositivo, oferecer-se como parceiro nas inúmeras opções que aparecem e temos lá na Europa. Deu para perceber que o volume de recursos que os europeus alocam durante um período
bastante longo. O atual, depois a Elisa talvez queira me lembrar, eu não tenho certeza, mas o atual framework do Horizon, ele tem um período delimitado de tempo, né? E é dentro desse período que se pretendem gastar os quase 95, 94 bilhões de euros em diferentes projetos. O Marie Skłodowska-Curie é um deles e é o que promove esse intercâmbio. Então, sendo objetivo com relação à sua pergunta, Daniel, eu acho que eu resumiria de forma sintética esses dois eventos. Procurem na plataforma ou participem de eventos internacionais, onde nessa hora você tem que ser propositivo e se oferecer para aquele parceiro que você acha mais promissor ou parceira que você acha mais promissora nas diferentes instituições europeias. Eu não sei se eu respondi, era isso que eu gostaria de deixar registrado. Não, perfeito, te agradeço, Luiz. Elisa, antes de você complementar, posso também só perguntar sobre como funciona o processo de submissão. Tem uma pergunta aqui sobre quem submete a proposta, se é o pesquisador europeu. Certo. Então, primeiramente complementando a questão do recurso alocado ao longo do programa. O programa vai de 2021 até 2027 e anualmente tem chamadas. Sendo que até o final desse período de programação, até 2027, ainda são aprovados projetos. Então, por exemplo, agora que já acabou o Horizon 2020, ainda temos projetos sendo implementados do Horizon 2020. Então, basicamente, o tempo se estende além da duração do programa, porque até no último ano do programa são aprovados novos projetos e mais ou menos cada ano as ações de Marie Skłodowska-Curie permanecem parecidas. Então, é por isso também que é bom tentar para aperfeiçoar também. Às vezes, nem sempre a primeira tentativa dá certo, mas o projeto é avaliado, recebe um feedback, recebe um Evaluation Summary Report, identificando pontos de força ou de fraqueza, e talvez na segunda rodada acontece. Por exemplo, aconteceu comigo. Eu, por exemplo, preparei uma proposta antes, trabalhando com o FAP, dentro de um projeto de uma chamada europeia, que não era de Staff Exchange, depois não conseguimos passar, reapresentamos, mudando a proposta, aproveitando das dicas da avaliação, e virou um programa de intercâmbio, que no caso era um IRCES ainda, do FP7, então mais antigo do que o RISE, e fui financiado e fui excelente, justamente promoveu exatamente o que o professor Luiz indicou, interações pessoais, grandes networks que foram se crescendo ao longo do tempo. Então, assim, são perspectivas muito boas que se repetem, então é bom começar a tentar logo nessa chamada desse ano. E quanto à questão da submissão da proposta, para poder gerenciar o projeto, que tem recursos de gestão, o coordenador recebe o recurso e repassa para os parceiros, quando são elegíveis a receber recurso do programa. Por esse motivo, não pode ser um coordenador brasileiro, porque não teria a elegibilidade de gestão do recurso do consórcio todo. Então, nesse sentido, precisa ser um parceiro, uma instituição que seja elegível a gerenciar recursos, a receber recursos diretamente do programa. Então, com muita frequência, é da União Europeia, o país associado ao programa. Até porque, muitas vezes, precisa de capacidades mais técnicas de gestão, ter já projetos aprovados na sua instituição, para mostrar também dentro da proposta que a instituição coordenadora tem as capacidades porque tem muitos aspectos que não são científicos, são técnicos, de gestão mesmo de projeto. Então, é até melhor não ter esse papel de coordenação, porque é muito intenso no ponto de vista de trabalho e de competências específicas. Então, os parceiros brasileiros podem participar como integrantes do consórcio, precisam fornecer para a coordenação do projeto, para os parceiros, seus dados administrativos. Um deles é ter o PIC Number, que é o Participant Identification Code, que é um código que cada instituição ou já tem, a maioria das vezes já participou, ou precisa gerar dentro do portal, sempre no link que a gente indicou no portal da chamada, também tem as orientações para ter essa identificação administrativa, mas
a contribuição dentro da proposta, tanto com seus dados administrativos, quanto em termos de conteúdos. Então, na elaboração técnica, onde tem que se fazer um trabalho colaborativo, e principalmente, se pretende pedir fomento às agências brasileiras, é necessário mostrar que o parceiro brasileiro tem uma atuação importante, tanto na elaboração quanto na execução. Então, ter responsabilidade, ter liderança de alguma task, de alguma atividade, porque senão o fomento dificilmente tem chance de chegar, porque precisa mostrar um protagonismo e também uma atuação clara e importante dentro dos projetos. Excelente, excelentes conselhos, Elisa. Agora, umas outras questões surgiram, eu vou tentar agrupá-las aqui. Algumas são em relação ao tipo de instituição que pode ser coordenadora do projeto. Se organizações não governamentais ou organizações governamentais que não necessariamente sejam universidades, mas que lidem com pesquisas baseadas na Europa, podem ser coordenadoras na submissão dos projetos. Qual tipo de organizações são elegíveis, né? Porque você mencionou a mobilidade intersetorial, se tem alguma restrição ou não. E se organizações não convencionais de pesquisa, né, se organizações que não são universidades podem ser as coordenadoras. A questão da coordenação é ter elegibilidade a participar no programa. Então, quem são as entidades elegíveis? São entidades jurídicas, então, entidades juridicamente estabelecidas do setor acadêmico ou não acadêmico. De fato, não tem uma lista exata de quem são. O setor não acadêmico é tudo que não é acadêmico, então, é bastante amplo como definição. Agora, a questão da coordenação, além de ser elegível para, importante é mostrar que tem as capacidades para. Então, a questão da experiência prévia enfim, tem que avaliar isso também. Mas, enquanto a elegibilidade, não tem restrição, tendo personalidade jurídica. Perfeito. Luiz, acredito que você tem um comentário e vou aproveitar também para te fazer um pedido, se você pudesse comentar justamente como você destacou na sua participação como parceiro de um consórcio a importância dentro do projeto, né? Como se você liderou a implementação de algum work package ou alguma parte do projeto internacional em algum sentido, qual foi a sua estratégia assim, nesse sentido? Reforçando apenas o que já disse a Elisa, não há necessidade de ser uma universidade ou um mundo acadêmico. No caso específico, até do exemplo que eu dei, do Decisiones, a liderança e o protagonismo do pesquisador principal, o Jordi, vem de um centro de estudos, centro de pesquisa, que é o Centro de Pesquisas Florestais da Catalunha, que fica perto de Barcelona. Não é uma instituição acadêmica, é um instituto de pesquisas, basicamente. Eu acho que mais importante, talvez, do que tão importante quanto a instituição, repito, é a liderança, é o protagonismo, é o currículo desse pesquisador europeu que vai liderar com o seu conjunto de pesquisadores associados. Então, eu encaixo isso com o que você acabou de perguntar. No Brasil, eu fui escolhido pelo proponente europeu como parceiro brasileiro, assim como outros colegas foram escolhidos, respectivamente, nos países Chile, Costa Rica, Estados Unidos. Então, eu vou ilustrar com o meu exemplo para mostrar como que isso foi articulado lá. Bom, também já dito pela Elisa, se nós no Brasil depois vamos pedir auxílio complementar, é importante que esse pesquisador brasileiro, talvez além de constar como um pesquisador associado já desde a gênese da proposta lá na Europa, esse pesquisador brasileiro também tenha uma certa liderança na área que o europeu está procurando para a implementação do seu projeto. No caso específico, no meu caso aqui mais especificamente, mostrar uma produtividade científica e liderança acadêmica e científica na área de planejamento florestal, métodos e modelagem matemática para a área de gestão florestal e em tópicos da área florestal, uma vez que o projeto europeu tinha isso como objetivo, tá? Como eu demonstrei isso, no meu caso especial, de novo, como ele vem de longa data, nós fomos parceiros desde as primeiras propostas, então isso acabou sendo natural. E quanto mais intercambiávamos, quanto mais trabalhávamos nessas propostas,
maior era a nossa produtividade. Então, mais tornava assertiva a liderança. Então, há um processo bastante, digamos, é isso que é colaboração, né? Quer dizer, essa colaboração com eles nos permitiu mostrar essa liderança. Então, sim, o brasileiro que entrar como parceiro na proposta europeia já tem que mostrar essas qualificações desde o momento da proposição, da gênese da proposta que é feita pelo parceiro europeu. Num segundo escalão, depois, vem um segundo momento em que são os brasileiros que participam do exchange ou da troca, aí são normalmente orientados ou estudantes que participam com os colegas de cada país, não é? Que participam desse intercâmbio, assim como o nosso staff, que também, às vezes, também pode se beneficiar. Mas, repito, que aí no caso, novamente, dando o nosso exemplo, foi muito importante um diálogo com a FAPESP. Em especial, eu queria deixar registrado aqui o agradecimento à Virgínia Subinhas, né? A Virgínia, ela é a coordenadora do programa de colaborações em pesquisa da FAPESP, Estado de São Paulo, então, estou me referindo, e esse intercâmbio tem sido muito importante, essa relação tem sido muito importante para ela nos ajudar a alinhar com as expectativas europeias e com as expectativas da FAPESP, no caso, para eventual aprovação dessa colaboração. Como disse, se isso for aprovado, aí vamos ter brasileiros também, estudantes, não apenas eu, mas todos os meus colegas que se apresentaram nesse projeto temático, Daniel. É isso aí. Muito obrigada, Luiz. Duas últimas perguntas. Primeiro, sobre o valor da bolsa para doutorando e pós-doutorando. Os recursos para o pesquisador brasileiro durante o seu período na Europa, será custeado pela instituição anfitriã que submeteu o projeto, Elisa? Você pode lembrar como funciona? E se você puder lembrar, quais são os valores cobertos para quem é elegível a receber o fomento? A elegibilidade para receber recursos do programa é para instituições europeias ou associadas ao programa e seu staff. Então, não é um recurso que vai para entidades e pesquisadores do Brasil. E também, na verdade, não se trata de bolsas, é um auxílio que é referido ao tempo da mobilidade. Então, para cada mês de mobilidade, os pesquisadores ou staff envolvidos europeus recebem uma quantia de 2.300, a instituição também recebe uma outra quantia que serve para poder desenvolver atividade de pesquisa, networking e disseminação durante a mobilidade. Então, isso aqui acontece na instituição anfitriã, então a instituição brasileira que recebe pode ter um benefício nesse sentido, e uma parte de gestão. Para a parte brasileira, o valor eventualmente da bolsa, se for o tipo de mecanismo de apoio que é solicitado, precisa ser verificado com a agência de fomento que vai conceder eventualmente a bolsa. E também a tipologia, se é para doutores, se é para quem já é doutor ou está em fase de doutoramento, você pode, depende sempre do tipo de fomento, mas a tipologia de projetos pretende envolver categorias de pesquisa diferenciadas. Então, também em nível brasileiro, é possível buscar recursos que possam também atender essa diversidade de níveis de carreira. Obrigada, Elisa. Luiz, só um segundo eu lhe dou a palavra. Elisa, quem é a pessoa correspondente na instituição brasileira? Geralmente é um pesquisador mais avançado ou pode ser também doutorando, pós-doutorando? Normalmente, nos editais que as fundações ou CNPq apresentam, normalmente é mais uma tipologia mais avançada que submete, mas as regras mudam de cada fundação, mudam de cada edital e do CNPq, então precisa verificar diretamente com eles. Perfeito. E você diz que está aberto. Certo. E você diz que o envolvimento das FAPs é opcional, não é obrigatório pedir recurso à FAP, certo? Ou ao CNPq?
Sim, é uma possibilidade. Existem Isso. também outras possibilidades, como, por exemplo, criar sinergias entre projetos existentes, que como o professor Luiz muito bem apresentou, que são, até porque são projetos que talvez não pretendem tanta atividade junto, então talvez só uma mobilidade já pode criar outros benefícios, outras oportunidades, então também fazer uma atividade de twinning, que a gente chama, entre projetos, é uma forma de ter uma contrapartida e poder entrar também com um papel dentro dessas redes de colaboração. Perfeito, muito obrigada. Luiz, a palavra é sua para suas respostas e considerações finais para terminarmos depois. O meu propósito é só ilustrar praticamente o que a Elisa já disse, só que no âmbito da FAPESP, no estado de São Paulo. Então, lembrando que, mesmo que eu não consiga o recurso, não tenha a aprovação da verba complementar, por ser colaborador de um projeto europeu que, desde o início, esteve participando e sou responsável no Brasil, há um recurso no Marie Curie europeu que me permite participar de reuniões, então eu sou financiado pelo proponente europeu quando temos reuniões como essa que eu acabei de citar na Europa. Uma outra situação interessante, às vezes acontece, brasileiros, né, estão em instituições, ou seja, no meu caso, ou na Costa Rica, ou no Chile, que são países que eles recebem recursos da Europa, e por serem estudantes dessas instituições na Costa Rica ou no Chile, eles acabam sendo permitido, ou acabam sendo beneficiários eventuais de uma bolsa de troca. Então, um brasileiro que esteja na Costa Rica ou no Chile, no caso do nosso projeto do Decisiones, ele poderá, porque ele pertence a uma instituição de um país que recebe recursos para esse tipo de troca. O valor de 2.400, eu não me lembro se é 2.400, mas deve ser por volta de 2.400 euros por mês, é o valor total que esse estudante recebe para financiar não apenas a passagem, mas a sua estadia lá na Europa. Terceiro ponto, que acho que já foi dito aqui, é que agora, se de fato a FAPESP, no meu caso, aprovar os recursos complementares, aí as bolsas de doutorado direto e pós-doc são bolsas brasileiras da FAPESP, com todas as suas regras. Entre elas, no caso da FAPESP, existem recursos especificamente alocados para o deslocamento desse brasileiro para a Europa, no âmbito do Decisiones, mas ele vai com os recursos brasileiros, é um caso como se fosse um sanduíche dentro do doutorado direto, ou um sanduíche dentro do pós-doc. Esse recurso ele está incluído na bolsa, no caso da FAPESP, ele já está no orçamento desse bolsista, e ele vai, então, com os critérios de financiamento brasileiros, quanto a diárias, ele, na verdade, vai receber uma bolsa em euros lá na Europa durante o período que ele permanecer lá. O recurso complementar que nós pedimos no âmbito da FAPESP foi para financiar os 5 pesquisadores do temático, incluindo eu como o coordenador, e mais os 4 PIs, ou pesquisadores principais, investigadores principais, que aí sim nós pedimos recursos específicos para diárias e recursos de passagem. Não sei se ficou claro, pode às vezes parecer um pouco confuso, mas é assim que nós estamos, então, no caso da FAPESP, atuando. Se tiver aprovação, vamos ter 5 pesquisadores brasileiros indo para lá com recursos da FAPESP na forma de passagens e diárias, e mais os 2 doutorados diretos e a bolsa de pós-doc, aliás, que estamos pedindo, mas com recursos das bolsas, né? Novamente, se tiverem mais dúvidas quanto a isso e forem paulistas, aí pelo menos eu posso falar do caso da FAPESP. Mais dúvidas com a Virgínia, provavelmente diretamente na FAPESP. Obrigado, viu? E agradeço mais uma vez demais a oportunidade de compartilhar com vocês, e fica aqui meu forte desejo de que mais pessoas sejam beneficiadas por esse maravilhoso programa de intercâmbio, que, quem sabe, quando o Brasil tiver melhores condições, vai ficar até mais facilitado pelas nossas instituições e financiado pelas nossas instituições. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado, Charlotte. Obrigado, Elisa. Elisa, você queria falar uma Sim, coisa, não, eu né? só queria complementar uma questão, que esse auxílio que é dado para pesquisadores elegíveis diretamente do programa, ele cobre basicamente a mobilidade.
porque não é uma bolsa, como falei antes. Então, e nesse caso, às vezes é mais conveniente prever mobilidade mais longas, porque assim o impacto das passagens e do custo fica mais diluído se for um tempo maior. Então, por exemplo, se precisar prever uma mobilidade de pesquisadores europeus ou o staff europeu que venha para o Brasil, que sejam previstos uns tempos mais longos, porque senão esse auxílio fica apertado. E do lado brasileiro, por um lado, pode ser até melhor, porque pode se solicitar bolsa para poder fazer essa mobilidade, ou um auxílio para viagens. Então, tem mais variedade de opções. E também, Muito assim, obrigada, Elisa. muito a Virgínia também, que é sempre muito solícita em apoiar e ajudar, da FAPESP. Obrigada, Elisa. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos pela participação e pelo interesse em cooperar com instituições da Europa, mas também do mundo todo. Vocês receberão nos próximos dias os links e as informações necessárias para buscar parceiros, para preparar propostas. Não hesitem em entrar em contato, então, caso vocês tiverem mais dúvidas. Muito obrigada e bom dia a todos.